Olá pessoal, dando prosseguimento ao estudo da Gênese, estudando o capítulo 15, os milagres do Evangelho. Hoje vamos falar da transfiguração. Essa é uma parte que eu gosto muito do Evangelho, porque eu digo que nessa passagem Jesus fez uma reunião mediúnica, e quem afirma que é contra a Bíblia, é contra o cristianismo falar com os mortos, aí eu digo sempre, nessa passagem Jesus falou com os mortos, porque nesse dia ele trouxe a presença dos espíritos desencarnados de Moisés e de Elias, e lá no monte falou com eles, esteve em reunião com eles. Então vamos entender isso. É o item 43 do capítulo 15. Vamos ler a parte da Bíblia, do Evangelho, e depois os comentários de Kardec, certo? 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado, que é o Monte Tabor, né? Monte Tabor, alguns falam. E se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Quer dizer, Jesus fez uma transfiguração em que ele transformou sua aparência lá no monte. Continuemos. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas, qual a neve. Como não há pisoeiro na terra que possa fazer alguma tão alva. Pisoeiro é aquele que pisa, né? Aquele que está na terra, que anda na terra. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Então, foi como eu falei, Jesus transfigurou-se, se tornou luz e trouxe a presença de Elias e Moisés, que para a doutrina espírita é uma coisa muito simples. É apenas evocar espíritos desencarnados, como eles dois eram nessa época. Então, disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado estava. Então, olha só, os apóstolos, vendo aquilo, até pensou que os outros 2 estavam encarnados, e Pedro perguntou se precisava fazer mais 2 tendas, fazer 3, né? Que uma para Jesus eles já iam fazer, se precisava fazer mais 2. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem uma voz partiu, fazendo ouvir essas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficara a sós com eles. Então, os outros 2 espíritos desencarnados, Moisés e Elias, retornaram, e a gente sabe que essa aparição é feita através do perispírito, da mesma forma que Jesus apareceu depois de morrer na cruz. Ele fez dessa mesma forma, desse mesmo fenômeno, a aparição de Moisés e Elias. Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falassem do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns aos outros o que teria ele querido dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Marcos, capítulo 9, de 1 a 9. Então, eles ainda não sabiam o que é que Jesus queria dizer. Jesus estava falando do retorno, né? Mais conhecidamente como a ressurreição, mas a gente sabe que foi uma aparição mediúnica. Então, vamos ao comentário. É ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação desse fenômeno. Tá vendo? Nas propriedades do fluido, do perispírito.
A transfiguração, explicada no capítulo 15, item 39, é um fato muito comum que, em virtude de irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Então ele falou que é um fato comum modificar-se a aparência, é um fato comum para qualquer espírito desencarnado, quer dizer, qualquer espírito que entenda o processo. Só que a pureza do perispírito de Jesus, a pureza do espírito dele, fez isso aparecer com muito vigor que resplandeceu em luz. Mas um espírito pode, ao modificar o seu perispírito, ter a aparência da última encarnação, da penúltima, da antepenúltima, ou até outro tipo de aparência. Porque o espírito modifica o seu perispírito através do pensamento. Ele faz uma impressão através do pensamento, agindo no fluido. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. Então, a aparição dos dois, Elias e Moisés, também foi uma transfiguração de perispírito para que eles se tornassem visíveis para os apóstolos. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade e que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Repetindo aqui, tudo que Jesus fez quando andou na Terra foi conforme as leis naturais, as leis implementadas pela inteligência suprema, né, que a gente chama de Deus na língua portuguesa, a inteligência suprema. Então, como a gente está estudando os milagres do Evangelho, estamos estudando vários, um a um, está mostrando que sempre ele agiu dentro dos fenômenos naturais, que a doutrina espírita veio revelar. O livro dos médiuns se aprofunda nos assuntos, mas o livro dos espíritos traz também os assuntos. E aqui a Gênese, fazendo esse raciocínio dos fenômenos que Jesus fez, que a gente colocou o nome de milagre, no sentido de não compreender, no sentido da palavra milagre, que é aquilo que não se compreende, mas não no sentido de que fez algo fora das leis naturais, fez algo sobrenatural, não. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares, quer dizer, das que são comuns. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava os estados dos puros espíritos. Patentear é evidenciar, mostrar. Então, quando ele colocava de lado o seu envoltório carnal, ele podia mostrar esse brilho, essa luz que ele tinha. E ao desencarnar na cruz, ao ter o corpo totalmente já separado do espírito, Jesus pôde fazer a sua aparição, voltar, se transfigurar até de uma forma tangível para Tomé tocar as feridas e mostrar que estava vivo e que o espírito vive. Que Jesus nos abençoe, as nossas famílias e os nossos lares. Até o próximo vídeo.